Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar com a Beth Cardoso. A Beth é engenheira agrônoma, trabalha no Centro de Tecnologias Alternativas Zona da Mata, o CTA, aqui em Viçosa. Beth, muito obrigado por aceitar nosso convite. Para a gente começar nosso bate-papo, você poderia explicar o que é o CTA? Sim. O Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, né, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, é uma associação. Ela foi criada em 1987 por um grupo egresso da universidade, que começou a fazer um trabalho, né, na verdade, isso remete à história do Alfa, né, do restaurante Alfa. Então, o grupo do Alfa sai para produzir alimento agroecológico para o restaurante Alfa, e a partir disso começa também a influenciar os agricultores do entorno, né? E isso também chegando aí a apoiar a criação dos sindicatos daqui da região. Então, a história do CTE é fortemente ligada ao movimento sindical aqui na região. E, bom, e a gente trabalha promovendo a agroecologia aqui na Zona da Mata, né? Em 22 municípios da região norte aqui, do norte da Zona da Mata, né? E a gente trabalha, né, numa perspectiva de construção coletiva do conhecimento, né? A gente não trabalha com modelo difusionista de ATER, né? Então, assim, sempre trabalhando né, no coletivo, através de oficinas, programas de formação, né? A gente valoriza muito o conhecimento dos agricultores e agricultoras. Então, assim, por mais que a gente tenha uma equipe técnica, né, e até bem experiente na agroecologia, a gente valoriza muito o conhecimento dos agricultores, né? Eu sempre digo o seguinte: olha, quem nasceu naquela terra, produzindo naquela terra, é quem mais conhece ela. Né? Então, assim, é claro que a gente pode aproveitar o conhecimento técnico que a gente adquire na universidade, né? E juntando ali com o conhecimento que o agricultor tem, de tentar melhorar ou resolver algum problema que o agricultor está tendo ali, né? Mas nunca a gente pode pensar que sabe mais do que ele, né? Assim, eu até falo, a gente aqui é uma região de produção de café, eu nunca plantei café, né? Então, assim, eu não me atrevo a dizer que eu conheço mais de café do que os agricultores. Agora, tem conhecimento técnico, né? Que aí eu conheci na universidade, e que eu posso ajudar esse agricultor a melhorar a sua produção ou até resolver algum problema que ele esteja tendo na produção. Então, é um pouco nessa perspectiva que a gente trabalha, né? E trabalha também no sentido de empoderar os agricultores a partir do conhecimento, né? O conhecimento é libertador, né? Então, assim, quando eles percebem que aquele conhecimento deles tem valor e também consegue agregar mais conhecimento, né? E aí uma análise de conjuntura também né, do que está acontecendo, o que está envolvido naquele processo que ele está vivendo, por exemplo, de enfrentação à mineração, né? Então, assim, isso tem sido esse trabalho que o CTA faz aqui na Zona da Mata, né? Então, a gente é uma associação, a gente tem aí uma diretoria, né, formada praticamente por agricultores e agricultoras, alguns colaboradores também da UFV, que são sócios da organização, né? E acho que é um pouco isso, do nosso trabalho. A gente vai fazer 33 anos, né, em novembro desse ano, né? Então já é uma história, né, já muito longa, né, e muito profunda de parceria entre o CTA e as organizações de agricultores e agricultoras familiares da Zona da Mata. Você se considera uma extensionista ou não? Me considero, claro. Eu sempre trabalhei com extensão. Assim, né, desde da época da universidade, na graduação, a gente fazia um trabalho de extensão voluntário, né? Naquela época não tinha Proeste. Aliás, assim, eu estudei na Universidade Rural, a gente teve aí, a gente recebeu a primeira bolsa do Proeste, era um projeto piloto ainda, né, do MEC, né? Mas a gente não tinha nada disso. Então, a gente fazia um trabalho que era voluntário. A gente ia de bicicleta para os assentamentos, muitas vezes passava o final de semana lá, né, porque eram 14 quilômetros para ir, mas para voltar. Então, às vezes, a gente dormia lá, levava fruta na mochila para não pedir comida para os agricultores, porque também eles estavam ali no acampamento, né, com dificuldade, às vezes, até para alimentação. E a gente fazia esse trabalho voluntário, né? Quando eu formei também sempre fui trabalhar com extensão, só durante um pequeno período que eu trabalhei com assessoria parlamentar, mas quase todo o tempo, né, meu tempo profissional foi com extensão rural, foi trabalhando com agricultoras e agricultores, sempre nesse sentido de construção coletiva do conhecimento, né? Nunca trabalhei, por exemplo, nesse modelo difusionista,
como, por exemplo, né, divulgar a Revolução Verde ou vender agrotóxicos, né? Então, assim, né, meu trabalho sempre foi voltado para a construção coletiva do conhecimento e sou extensionista com muito orgulho. E na tua graduação, você lembra da disciplina ou de algum evento da graduação que te despertou interesse por essa área? Ah, não, então não foi através da disciplina. Não foi através da disciplina. Isso a gente, na época, na universidade, tinha. Era muito fraco essa área da extensão, né? Na verdade, foi muito a partir do movimento estudantil, né? Que através do movimento estudantil, também do grupo de agricultura agroecológica, a gente chegou aos assentamentos. Na Universidade Rural tem 2 assentamentos de reforma agrária que são vizinhos à universidade, que é o Sol da Manhã e o assentamento Eldorado, Mutirão Eldorado, e a gente começou. Na verdade, a gente ia porque tinha interesse, porque queria trabalhar com os agricultores, queria apoiar alguma coisa, e a gente foi criando uma relação. Então, a gente fazia um trabalho de extensão enquanto estudante, enquanto grupo de agricultura agroecológica. Então, por exemplo, lá no assentamento no Eldorado, quem plantou toda a parte de arborização de manga, quem fez os cordões de contorno, né, com cana, foi a gente, os estudantes, tudo trabalho voluntário, a gente mesmo que organizava no grupo, né? Agora, em termos de disciplina, isso foi muito falho, né, na Universidade Rural naquele momento, né? Hoje não é mais assim, mas naquele momento era muito falho. Então, assim, a gente foi aprendendo, fazendo, conversando, buscava apoio. A gente fez um curso na época, conseguimos organizar um curso com o Juan Dias Bordenave sobre comunicação rural, né? Então, foi um curso de vários módulos. Eu aprendi muito com o Bordenave, né? Assim, foi muito legal essa proximidade, que teve uma época que ele foi para a Universidade Rural, né? Trabalhar lá, e a gente conseguiu aprender muito com ele, mas tudo isso fora do currículo, né? Era tudo atividade extracurricular. Nas Mas o experiências com o pessoal daqui tem movimento muito mais estudantil. sorte, né, de ter você como professor, Marcelo, de estar buscando pessoas para estar falando. Isso aí já foi muito melhor que a minha graduação, né? E Beth, você trabalha com mulheres, né? E eu queria te perguntar isso. Tem alguma diferença ou alguma especificidade do trabalho da extensionista com mulheres? Sim, né? Assim, eu trabalho, na verdade, prioritariamente com mulheres, praticamente cada vez mais eu trabalho com mulheres, né? Então, assim, por exemplo, aqui na Zona da Mata, eu comecei com um trabalho de desenvolvimento local e depois a gente, né, foi evoluindo para as mulheres, né? Essa foto, por exemplo, é de um curso, né, uma oficina de alimentação agroecológica, né, uma ecochefe daqui, que mora aqui em Viçosa, Marta Tatini, ensinando as agricultoras a produzir também outros alimentos a partir da produção que elas têm nos quintais, né? Bom, então, assim, qual é a especificidade disso? A gente, por exemplo, a gente trabalha muito com atividades específicas para mulheres. Por quê? Por exemplo, num curso como esse, numa oficina, se tem ali a maioria de homens, como normalmente acontece, né? Essas mulheres, elas não vão ter coragem nem de fazer uma pergunta, né? Porque, assim, tem né, na maneira como a sociedade se organizou, existe uma divisão sexual do trabalho, existe desigualdade, né? Em relação aos poderes que os homens e as mulheres têm. Então, essa coisa de falar em público, fazer coisas fora da propriedade, sempre foi uma coisa dos homens, né? Então, quando você, por exemplo, a gente fazia programa de formação aqui, com homens e mulheres, as mulheres não falavam, né? Elas achavam que tudo que elas iam perguntar era uma bobagem muito grande, que aquilo ali era uma coisa que tinha menos importância. Então, muitas vezes elas se calavam. E aí a gente começou a fazer cursos específicos para as mulheres. Então, fizemos programas de formação voltados só para as mulheres em agroecologia, né? Começamos a fortalecer o movimento. Essa foto aí, por exemplo, é do movimento de mulheres da Zona da Mata e do Leste. Essa reunião aconteceu lá na Escola Família Agrícola de Acaiaca. Então, assim, ajudar as mulheres a se organizarem também, para, de forma organizada, também pautar para as suas organizações de base e também para as organizações que fazem até, como é o caso do CTA, da Emater, né? Elas colocarem o que é, por exemplo, a assistência técnica que elas precisam, né? Então, assim, normalmente, a assistência técnica, ela é uma coisa... Bom, a agricultura, desde
milhares de anos, desde que a agricultura passou a ser negócio, né? Deixou de ser uma atividade para a produção de alimentos e virou uma atividade para gerar riquezas, elas saem da mão das mulheres, né? Eu falo que saem porque foram as mulheres que criaram a agricultura. Então, ela sai das mãos, deixa de ter poder sobre aquela atividade, quando aquilo é uma atividade para, né, gerar lucro. E com isso, o pessoal vê a agricultura como uma atividade masculina, né? E que não é assim na agricultura familiar. Muito pelo contrário, né? Você não encontra famílias só de homens, você encontra famílias só de mulheres, mas você nunca encontra famílias só de homens, por exemplo, trabalhando na agricultura familiar, né? Então, assim, então, na hora que as mulheres, por exemplo, precisam de assistência técnica, elas não têm a quem recorrer. Muitas vezes a assistência técnica dialoga com o marido, com o que eles consideram, né, o chefe da família, né, e que nem sempre é o chefe, né, nem sempre é o provedor. As mulheres trabalham muito, né, na agricultura e muitas vezes elas não têm, por exemplo, suas necessidades já ter atendidas, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter um olhar muito atento para isso, porque isso não é uma coisa que a gente bate o olho e percebe, a gente tem que ficar percebendo por que tem poucas mulheres, por que as mulheres não estão aqui nesse debate, por que as mulheres não estão aqui discutindo café, por exemplo, né? Porque às vezes elas querem discutir galinha, elas querem discutir horta, né? Assistência técnica que elas precisam em outra área e que muitas vezes a gente, como extensionista, como organização que faz extensão, não percebe isso. Então, assim, ter sensibilidade para isso é o fundamental. Se a gente não quiser ver, a gente não vai ver. E ninguém vai incomodar a gente porque a gente não está vendo. Porque isso é o normal que a sociedade faz, né? É invisibilizar o trabalho das mulheres, invisibiliza a renda que elas geram, né? Tira a autonomia delas. Isso foi o que a sociedade fez há milhares de anos, né? Então, assim, para a gente romper com isso sempre é difícil. Se você não tiver uma sensibilidade, um olhar para aquilo, um desejo de fazer aquilo, você não vai fazer. Então, assim, foi uma luta muito grande. A gente também participa da Articulação Nacional de Agroecologia, né? E eu faço parte da coordenação do grupo de trabalho de mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia. Então, uma das grandes lutas que a gente encampou, por exemplo, foi com na Política Nacional de Agroecologia, quando se criou aí a TER, né, agroecológica. Então, assim, quando sai o edital, a nossa luta era para que, no mínimo, 50% de mulheres fossem beneficiárias da TER. Né? Porque, assim, se na agricultura familiar a gente tem aí pelo menos uns 50% de mulheres, né? Então, assim, não seria justo, ou seja, não teria TER para todos, né? Não seria direito para todos e todas se a gente não tivesse, no mínimo, 50% de mulheres. Então, essa foi uma luta muito grande que a gente conseguiu e foi uma vitória naquele momento. Né? Hoje, na verdade, a gente não tem recurso na política de ATER para agroecologia, não sabemos nem ainda se ela ainda existe ou alguém vai, ou nesse governo, né, terá recursos para isso, mas está lá, a política está criada, o edital ele é referência, né? E durante o tempo que funcionou, a gente envolveu aí 50% das mulheres como beneficiárias das chamadas de ATER para agroecologia, né? Então, agora, para isso, para forçar isso, a gente também precisa. Aí, então, era assim: era 50% de mulheres, no mínimo 50% de mulheres beneficiárias da TER, no mínimo 30% dos recursos específicos para atividades com mulheres e 30% de mulheres nas equipes técnicas. Porque também uma coisa que a gente percebe é o seguinte: bom, uma equipe técnica só de homens não vai ter sensibilidade de perceber quais são as necessidades, as ausências que as mulheres têm. Né? Então, por exemplo, o que ajuda muito, a gente tem hoje aí uma legião de mulheres trabalhando com agroecologia, né, de técnicas, né? Então, assim, o que ajuda muito também a perceber o que as mulheres necessitam, né, em termos de assistência técnica, é o fato da gente ser mulher também, né? Então, assim, muitas das técnicas também são mães, também mistura ali o trabalho doméstico com o trabalho, né, produtivo. Às vezes não mistura, mas muitas vezes ela sozinha ela assume isso, né? Não é à toa que a gente fez uma campanha e estamos aí relançamos a campanha há pouco, né? A partir do GT Mulheres da Ana, que é pela divisão justa do trabalho doméstico. Porque se a gente não divide justamente, a gente sobrecarrega
demasiadamente as mulheres. Então, assim, as mulheres hoje, e principalmente na agricultura familiar, elas são muito sobrecarregadas, porque elas sozinhas assumem o trabalho doméstico e ainda o seu papel, as suas tarefas na produção e na geração de renda, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar específico para aqui, a gente tem que criar cotas, nos obrigar a colocar mulheres dentro do público beneficiário, e a gente precisa de mulheres extensionistas. Senão, né, nada feito. E despertar essa sensibilidade, porque o resto tudo bem, né? A experiência a gente vai atrás, vai buscando, mas se a gente não acha que está errado uma sala cheia de homens, né? Então a gente não vai mudar nunca. Então a primeira coisa, a gente tem que se incomodar quando tem por exemplo, a gente está dando um curso e só tem homem, ou a gente está num lugar, numa mesa onde só tem homens falando, né? Se isso te incomoda, já é um bom caminho, né? Já está no caminho certo. Uma coisa legal que você falou bem rápido, né? Foi sobre quintais, a relação dos quintais com a agroecologia e com as mulheres. Assim, a gente, na verdade, começou a perceber que nos quintais a gente tinha ali uma expressão da agricultura das mulheres, né? Do trabalho de agricultura protagonizado pelas mulheres, e que é muito importante. Importante porque a gente começou a perceber uma movimentação ali econômica que a gente, né, antes não percebia, principalmente quando vieram as políticas públicas da alimentação escolar, né? PNAE, PAA. Então, assim, qual foi a estratégia que as famílias usaram? Aumentaram aquela produção que já era produção para o autoconsumo, aumentaram essa produção para que essa produção também pudesse ser vendida, né? Então, assim, a gente, de repente, começou a perceber nos quintais as mulheres aumentando as hortas, aumentando a produção, né, de outros produtos para o autoconsumo e vendendo, entregando para a alimentação escolar, né? Então, como a gente já notava que tinha uma movimentação ali econômica a partir do consumo, quando começaram a vender para as escolas, aí isso aumentou mais ainda. E aí a gente percebeu assim, olha, a gente precisa olhar melhor para os quintais e entender a produção e o trabalho das mulheres que elas fazem nos quintais, né? Então, a gente, para isso, criou um instrumento, que é a caderneta agroecológica, que é essa imagem que está aparecendo aí. Ela é um instrumento simples, né, de monitoramento da renda das mulheres. São 4 colunas, onde elas anotam ali, né, cotidianamente o que elas produziram, que foi para alimentação, para troca, para doação e para venda, né? Então, a gente colocou aí 3 relações econômicas que eram completamente invisibilizadas, que era o autoconsumo, né? A troca e a doação, e que são fundamentais, por exemplo, a doação e a troca, elas são fundamentais na sociabilização das comunidades, né? Então, assim, é muito comum, as pessoas doam muito, né? Doam para as festas da igreja, doam para as festas comunitárias, doam para as escolas, né? Para quem tem filho nas escolas, doa comida, porque quer que seu filho coma uma alimentação saudável. Aqueles que têm filhos nas escolas, famílias agrícolas, que precisam pagar a alimentação das crianças no período que elas ficam, né? Na escola também elas doam, né? Aquela alimentação. Então, a gente, né, resolveu também olhar aí para a doação e para a troca, né? A gente percebe ainda muitas relações de vizinhança, de troca, né? E que a gente também queria olhar para isso. Bom, a caderneta, elas vão anotando. A gente recomenda que, ao final de um mês, elas sentem e coloquem ali o valor de mercado naquilo que elas trocaram, consumiram, doaram, e elas já anotam ali qual foi o valor que vendeu, e, ao final do mês, elas somem aquilo tudo, né? Então, assim, a gente consegue perceber, por exemplo, o que a mulher gerou e produziu que serviu, por exemplo, para o autoconsumo, que serviu para a alimentação da família. O que ela produziu, o que vendeu na feira, ou vendeu na porta de casa, né? A caderneta também revelou diversas relações, formas de comercialização que a gente não via antes. Por exemplo, eu percebi que muita gente vai na casa dos agricultoras comprar produtos, né? Ou seja, quem mora, quem é da comunidade, uma comunidade próxima, quem é da cidade, que quer comer um alimento saudável, vai lá comprar. E isso geralmente não era contabilizado, não era, né? E aí essa informação que a gente consegue com as cadernetas, com a sistematização das cadernetas, ela é uma informação preciosa sobre o que está sendo produzido em termos de renda, né, na agricultura familiar, e essa informação não está em lugar nenhum, porque ela não está no PIB, ela não está no censo agropecuário, né? Inclusive, existe a economia clássica, não considera, por exemplo, a produção como autoconsumo como renda.
né? Então, essa é uma coisa que não aparece em lugar nenhum, né? E a gente vai buscar aí, né, na economia feminista, né? A gente vai buscar aí outras literaturas e conhecimentos que dialoguem com as mulheres, né, com o feminismo aí, né? Então, assim, a economia feminista, a partir da economia feminista, a gente vai e considera, né, muda de lugar aí essa história da produção para o autoconsumo, né? E aí a gente passa a considerar isso também como renda familiar. Porque, assim, por mais que você não tire dinheiro daquilo, você deixa de gastar, você deixa de tirar do bolso, né? Então, por exemplo, na produção do café, se as famílias daqui não produzissem quase tudo que elas comem, elas teriam que tirar da renda gerada pelo café para comprar alimento. E aí não seria suficiente para alimentar todos os filhos que tem na família, né? Então, inclusive, eu até costumo dizer, a resiliência da agroecologia, quando a gente fala da resiliência que existe na agroecologia e na agricultura familiar, é principalmente por causa da produção para o autoconsumo. E é uma produção protagonizada pelas mulheres, né? Então, existe aí, eu acho que pelo lugar que as mulheres ficaram na sociedade, dos cuidados, de fazer o alimento, são elas que se preocupam com o alimento. Então, as mulheres que estão mais preocupadas com a abóbora que ela vai fazer, o feijão que ela precisa plantar, que é aquele feijão que cozinha rápido, que os filhos gostam, aquela abóbora que tem uma mais fina, que ela acha mais fácil de descascar, ou aquela batata doce que a família acha mais saborosa. Então, as mulheres têm ali aquela preocupação, eu tenho que plantar, porque eu tenho que ter isso aqui para fazer a comida, né? Então, assim, inclusive existem conflitos, né? A gente pensa que a família é a base da harmonia, a família é a base dos conflitos, né? Então, assim, na família existem conflitos sobre o que plantar, por exemplo, e muitas vezes os homens fazem uma pressão para aumentar a renda, né? A renda, a produção para venda, e as mulheres ficam pressionando ali para manter seus espaços de produção por outro rumo, né? Então, assim, a gente olhar para os quintais foi perceber muita coisa, foi tirada da invisibilidade muita coisa que estava acontecendo ali, inclusive em termos de renda e de assistência técnica mesmo, né? Que essas mulheres, por exemplo, precisam para produzir alimentos não só para as famílias, mas para a alimentação escolar, e que muitas vezes o extensionista ia lá falar sobre café com o marido e não percebia que tinha uma horta muito importante que estava garantindo a renda das famílias ali, vendendo para alimentação escolar, produzindo alimento para as famílias, né? Então, assim, os quintais, eu costumo dizer que os quintais é onde a gente percebe a agroecologia se expressando da maneira mais fácil, né? Então, a gente tem ali uma diversidade de produtos, a gente tem ali uma ciclagem de nutrientes, né? Ou seja, aproveitar dos próprios insumos da propriedade. Então, o resto de comida que vira alimento da galinha, o esterco da galinha que vira adubo para aquele solo, né? Então, a professora Irene, do Departamento de Solos, recentemente ela fez pesquisa onde ela foi e fez análise de solo nos quintais, protagonizado pelas mulheres, em outros espaços. E aí não é difícil imaginar que os espaços de maior fertilidade do solo eram os quintais, onde ali tinha palha de feijão, resto de comida, cocô de galinha, né, tudo misturado, e aquele solo, com certeza, é o solo mais fértil da propriedade. E aí, quando um agricultor perguntou assim, mas você está querendo dizer que a produção agroecológica tem que ser um grande quintal? E a Irene falou, é isso mesmo. A produção agroecológica tem que ser um grande quintal, onde a gente coloque ali os restos as palhas de feijão, os restos né, orgânicos, tanto da alimentação como da produção, e a gente tire dali um alimento saudável, né, e sustentável para a família e sustentável para o planeta também, né? Então, para mim, eu acho muito importante, e a caderneta tem mostrado isso para a gente. É lógico que não é só, as mulheres não produzem só no quintal, né? Mas o quintal era uma área de produção, era uma parte da produção invisível, né? A gente poderia afirmar que a caderneta, ela é, além de um instrumento, um método? Eu vejo ela mais como um instrumento. Eu vejo ela mais como um instrumento de monitorar a renda, mas também um instrumento para a autonomia das mulheres, né? Por isso que eu falo assim, a gente sempre reafirma, a caderneta, ela foi criada para as mulheres,
e eu acho que ela só faz sentido para as mulheres, né, porque essa coisa de anotar diariamente tem a ver com o modo de produção delas e o tipo de coisa que elas produzem, né. Vocês estão produzindo ali para o autoconsumo, todo dia ela volta a pegar produto para botar na panela. Então, assim, é por isso que faz sentido. Faz sentido, por exemplo, para os homens que estão vendendo feijão em saca de 60 quilos, ou café, que vende 1 ou 2 vezes por ano, não tem sentido ele fazer anotação diária da comercialização daquilo, porque não existe, né? Então, acho que a caderneta demonstra ali essa produção. Mas eu acho que ela não é, ela é um instrumento, a gente diz que é um instrumento político-pedagógico, né? Porque ele é um instrumento onde ela aprende ali sobre a produção dela, modifica coisas na produção a partir da análise do que foi sistematizado na caderneta, e ela é também um instrumento político, porque ele é um instrumento de autonomia. A partir do momento que as mulheres percebem a importância do trabalho delas, a importância da contribuição dela na renda das famílias, essa situação de subordinação das mulheres, que normalmente a gente vê na sociedade, isso muda. Né? Muda a relação dela na família, muda a maneira como ela se coloca com a família, né? Teve uma agricultora, quando a gente estava sistematizando, ela anotou 3 meses, aí isso era no programa de formação, voltou e falou assim, eu não quero anotar mais não, porque o que eu precisava saber eu já sabia. Eu já sei agora, já consegui provar. Eu perguntei, mas o que, que é? Assim, eu queria provar que sou eu que coloco comida dentro de casa, porque meu marido dizia que eu devia obediência a ele, porque eu comia do feijão dele. E a caderneta mostrou que é ele que come do meu feijão. E agora eu não preciso mais anotar, porque eu pendurei a caderneta na sala. E toda vez que meu marido vem enchendo minha paciência, eu só aponto para a caderneta e aí ele muda de assunto, ele vai fazer outra coisa, porque ali foi uma maneira, ela usou a caderneta para reafirmar a importância do trabalho dela na manutenção da família, né? Então, assim, é um instrumento aí também de autonomia das mulheres, por isso que ele é político. Que legal, Beth. Beth, eu te agradeço demais a tua participação aqui conosco na disciplina. Foi muito legal, você traz muitos temas que são super importantes para a gente discutir hoje. Então, muito obrigado. Obrigada também, Marcelo, pelo convite. Obrigada por poder estar contribuindo, né, com os estudantes, porque a gente precisa de mais gente aí no front, na trincheira, né? Então, assim, bom estudo para todo mundo e boa sorte aí para você.